Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Terça-feira, 9 de setembro, dia do veterinário, né? Pessoal que sabe que, né, eu tenho cachorro, adoro bicho de modo geral, então um abraço aí para os veterinários botafoguenses, especialmente, que nos assistem, né? Vamos lá, pessoal, vídeo mais rápido aqui, tô na correria de sempre, vocês sabem, né? Mas não poderia deixar de aparecer para atualizar sobre tudo que tem rolado com o Botafogo, especialmente no dia de ontem, né? Foi uma segunda-feira agitada, né? Teve lançamento do livro, né? Tempo de Botafogo, em General Severiano, presenças do Marçal e do Barbosa, longas filas lá em GS, né? Na nossa loja, para esse lançamento aí tão especial. Vou ler o livro, né? Depois conto tudo aqui para vocês. Gente, vamos lá. Primeira coisa, parabéns para as meninas do Sub-20 do Botafogo, campeãs brasileiras em cima do Flamengo, isso mesmo. Ganhamos ontem 1-0 lá no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, e foi uma espécie de um troco, né? Já que ano passado a gente tinha perdido para elas e agora vencemos as jogadoras aí, o time do Flamengo Sub-20, o Botafogo é campeão. Parabéns, meninas Sub-20, primeiro título, né, primeiro título nacional, né, conquistado pelo futebol feminino do Botafogo. Um golaço da Rebeca aos 44 minutos do primeiro tempo, lá na gaveta, lá onde a coruja dorme, né, e depois o Botafogo ainda no final ainda teve um gol que o VAR acabou considerando que não era gol, enfim, mas de qualquer maneira 1-0 bastou, né? E a cachorrada tá demais, a cachorrada vibra. Pessoal, vamos lá. Então parabéns aí para as gloriosas campeãs brasileiras Sub-20, muito bom mesmo, muito feliz. Gabriel Bahia apresentado, zagueiro, o último reforço do Botafogo aí nessa janela, vai usar a camisa 26, que era do Gregory, né? 26, vai usar a camisa 26. E a outra questão, né, que eu falei bastante no vídeo de ontem, bom, antes disso, né, Botafogo e Vasco, ingressos esgotados, tá? Ingressos esgotados, sold out, não tem mais ingressos para quinta-feira. A torcida do Botafogo entendendo, né, sempre entendeu, né, mas atendendo esse chamado aí de que é a nossa obsessão, né? A Copa do Brasil, um torneio que nos falta. Estivemos muito perto em 99, né? Que aconteceu tudo que aconteceu naquele primeiro jogo lá em Caxias do Sul, a arbitragem do Márcio Rezende, né? O Márcio Rezende, minha teoria, né? Ele recebeu tanta pressão pela final de 95 lá do Pacaembu, né? Do nosso título em cima do Santos, que ele, sei lá, foi muito condescendente, para dizer o mínimo aí, né, no primeiro jogo de Caxias do Sul. Outro dia até vi um trecho de um podcast em que o Bebeto fala isso, né, talvez a maior mágoa do Bebeto na carreira dele foi não ter sido campeão, né? Ele foi campeão do Rio São Paulo com o Botafogo, mas não foi campeão da Copa do Brasil, e teve 2 gols anulados ali, muito estranhos, né, muito estranhos, no jogo da ida. Depois do jogo da volta foi 0-0. E o Juventude acabou campeão, né? O jogo da ida, se não me engano, foi 1-1, mas eu posso estar falhando na minha memória, comenta aí embaixo se foi isso mesmo. Mas o Botafogo tinha feito mais 2 gols aí totalmente lícitos, né? Na era pré-VAR. Bom, ingressos esgotados para quinta-feira. Agora sim, vamos entrar no assunto John Textor. Informação que o John Textor está vindo para o Brasil, né? E irá ao jogo do Newton Santos na quinta-feira. Beleza, a importância do jogo é essa: estádio lotado, o boss presente e a expectativa que o Textor faça algum pronunciamento sobre toda essa situação aí da Eagle, do Botafogo, Eagle Caimã, toda essa questão toda aí do Marinax, né, a relação dele com o Marinax, e o futuro próximo aí do Botafogo, como que as coisas vão ficar. Então, não se sabe se ele vai fazer uma coletiva de imprensa, digamos, na sexta-feira, se ele vai dar uma entrevista pós-jogo, depois do jogo com o Vasco. Acho que o assunto é tão delicado e tão importante que merecia realmente até ser destacado o jogo, né? O jogo é muito importante, tomara que o Botafogo consiga, né? Estamos confiantes que o Botafogo consiga uma vitória e se classifique, né? Para enfrentar o Fluminense e Bahia. Fluminense e Bahia que jogam hoje, né?
Maracanã. E só que destacar um assunto do outro, porque é muito importante o futuro do Botafogo. O fato do Textor estar vindo, para mim eu vejo como um bom sinal, porque ele não vem desde o final de julho, quando ele apresentou o Danilo, se não me engano, não, apresentou o David Ancelotti e assistiu o Botafogo Corinthians 1-1, né, final de julho. Então o mês de agosto inteiro fora, todas essas notícias aí frenéticas sobre Botafogo, SAF, Eagle, Área, enfim. Então muito importante essa vinda dele, tomara que seja já para dar um encaminhamento e dizer realmente o que vai acontecer ou o que está muito próximo de acontecer. O que rolou no dia de ontem? O que não é novidade, áudio vazado do Montenegro, parece que é um áudio de 2 semanas atrás, mas enfim, o Montenegro falando que não tem nada disso de grego, né? Ou seja, Marinax, que a SAF do Botafogo não vai deixar o Botafogo ir para as Ilhas Caimã, né? Que seria Eagle e Caimã, que tudo vai se resolver, mas que não tem nada de grego na história, basicamente, né? E que também não que o Botafogo vai continuar na Eagle, tá? Isso é a fala do Montenegro. O Montenegro é aquele cara que a gente sabe que ao longo dos anos, né, claro que ele é muito bem informado, né? E ele é um cara hoje que tem um bom relacionamento com o Textor, né? Ele inclusive fez questão de dar uma entrevista ao GE sobre a questão do áudio vazado, dizendo, não, o Textor é ídolo do Botafogo, mas eu acho isso, né? O Montenegro é um cara sempre com opiniões contundentes, importantes e que a gente escuta. E o Textor, por sua vez, sempre respeita muito também o Montenegro pela história dele, sabe, né, tudo que rolou no Botafogo, que o último título antes de 24 tinha sido dos 95. Então, são duas figuras importantes e que se respeitam, né? De vez em quando tem essas faíscas aí de comunicação, ou o Montenegro fala em relação ao Textor, mas assim, não vejo nada também polêmico, nada fora do normal. E aí o Textor veio e falou, olha, o Montenegro também, máximo respeito por ele, tudo que fez o Botafogo, mas não está tão bem informado sobre as questões, sobre a questão da Eagle Caimã, sobre, né, não está tão bem informado. Então, assim, tudo dentro do normal. Claro que a notícia vende, né, porque fica parecendo que, caramba, qual é o futuro do Botafogo? E outra pessoa que veio e também fez uma declaração é o presidente do Botafogo Social, né, o João Paulo Magalhães, que falou que espera que está otimista para o futuro do Botafogo, que o melhor aconteça para o clube, né? E que as coisas logo vão estar se encaminhando aí para um desfecho feliz para todo mundo, né? Então, basicamente é isso. Estou ansioso, estou curioso, imagino que vocês que estão me assistindo a mesma coisa, para a gente saber o que o Textor vai dizer e que nível, né, de avanço que as coisas estão. Mais uma notícia, o canal do Jorge Nicola trouxe que essa venda de jogadores, negócios com o Nottingham Forest, tem a ver com o Textor devendo um dinheiro para o Marinax e aí fazendo esse acerto através da seguinte questão, escolhe aí quem você quer. Tanto é que pilares do Botafogo saíram para o Nottingham Forest. Goleiro John, o Igor Jesus, Cuiabano, né? Enfim, jogadores aí muito importantes, 6 jogadores no total, né, recentemente. E então essa é a informação do Nicola. O único jogador que veio de lá para cá foi justamente o Danilo, né? Então é nítido, isso é notório que existe, isso também nunca foi negado, uma relação de amizade / negócios / business entre Textor e Marinax. E isso vai ser muito importante ser perguntado, caso seja uma coletiva, caso seja uma entrevista ali, zona mista, enfim, para o Textor, né, para a gente entender até que ponto realmente o grego, né, acho que essa é a grande questão, ele vai fazer parte do futuro do Botafogo ou simplesmente está emprestando um dinheiro para o Textor recomprar o Botafogo da Eagle, né? Quem quiser entender melhor isso, de repente não viu o vídeo de ontem, assista o vídeo de ontem, que eu explico melhor todas essas possibilidades, né? E é isso, tomara que as coisas entrem logo, né, nos eixos, é tudo que a gente espera e tô otimista. Quinta-feira vai ser um dia muito importante para o Botafogo na Copa do Brasil se classificar e ter ainda a esperança de um título esse ano, né? Estamos confiantes nisso.
Não vai ser um jogo fácil, né? Não vai ser um jogo fácil. O Vasco, né, vai lutar muito, a gente tem certeza que vai ser uma partida difícil, mas temos todas as condições de vencer e passar de fase. E o Textor vindo, claro, a gente entender melhor como é que estão as coisas, se é que ele vai trazer já alguma definição ou um caminho para essa definição, beleza? Tamo junto, deixa o like, comenta aí embaixo e fogão para cima sempre, é tempo de Botafogo.